Muito boa tarde, boa noite, bom dia a todos, independente do horário que estiver me ouvindo. Hoje a gente vai falar de um livro assim que marcou minha trajetória dentro da educação, e a trajetória como acadêmico também, que é o livro do C.S. Lewis, chamado A Abolição do Homem. Primeiramente, falando um pouco do autor, Lewis, ou Clive Stevens Lewis, eu não vou saber pronunciar direito, foi professor universitário em Cambridge, que ele foi à universidade, escritor, romancista, poeta, crítico literário, ensaísta e teólogo irlandês. Autor das Crônicas de Nárnia, que é um livro de fantasia muito famoso, que muitas pessoas leu, conheceu através dos filmes também. Ele foi amigo pessoal de John Ronald Reuel Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, que ele tem uma influência na vida do Lewis que eu vou abordar daqui a pouco. Foi ex-combatente na Primeira Guerra Mundial. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial e tudo. E ele também não gostava muito de falar do que ele viu lá e essas coisas. Ateu em sua juventude, cristão convicto na sua vida adulta. Uma das coisas que se notar sobre essa questão da religião do Lewis é a questão que o Tolkien fora muito amigo dele e realmente ajudou não para o Lewis. Então o Lewis se converteu através da influência do Tolkien. O Tolkien também indicou um livro de um autor que a gente já falou aqui, que é o Chesterton, que é o Homem Eterno. Um dia eu trago ele para a gente fazer uma resenha. Aí, através desse livro, O Homem Eterno, o Lewis se converteu ao cristianismo. Para a decepção do Tolkien, o Lewis se converteu ao cristianismo anglicano. Tolkien era católico e queria que ele se convertesse à igreja católica, mas foi uma conversão. Nem tudo que a gente quer, a gente consegue. Então o Tolkien teve que lidar com isso. O Tolkien tentou converter o Lewis durante sua vida inteira ao catolicismo, até no momento, no leito de morte do Lewis, o Tolkien levou o filho dele para tentar converter, mas não deu, em outras palavras. Ele foi apresentador de um programa de rádio na BBC durante a Segunda Guerra e trazia palavras de esperanças para as pessoas durante esse período da Segunda Guerra pela rádio e tudo. Então ele é conhecido também com essa habilidade. Tem uma oratória, uma habilidade brilhante, como a gente vai poder ver mais adiante. Então o Lewis, ele era um intelectual completo, pode-se dizer, mas depois eu vou fazer um vídeo só falando mais especificamente da vida do Lewis. Nesse momento não quero só trazer uma pequena introdução. Sobre a abolição do homem, ele é um livro escrito... O livro foi escrito em 1943, bem no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, faltando uns 3 anos que o Lewis mais ou menos lançou esse livro. Foi voltado para a área da educação. Então o Lewis ele escreve esse livro voltando para a área da educação, que na época de 1943 já tinha acontecido na Inglaterra sérias mudanças na educação. Então o Lewis, nesse livro, vai tentar fazer uma crítica voltada a essas mudanças na educação, que eu vou abordar mais tarde. Foi feito para criticar o relativismo contido no material didático denominado Livro Verde. O Livro Verde é um livro didático real que o Lewis denominou assim. Então o Lewis ele é diferente de muitas pessoas da direita por aí que gostam de bradar o nome dos outros, o nome da obra dos outros, e principalmente de difamar e gerar ódio com os outros. O Lewis ele não quer produzir hoje, ele quer fazer uma crítica. O Lewis tem essa dignidade, às vezes, que falta muito dos conservadores brasileiros e da nova direita no mundo em geral. Então é interessante. Os autores são denominados como Gaio e Tito. Não são nomes reais do autor, pelos motivos que eu já expliquei, mas o Lewis, realmente ele quer fazer uma crítica justa, quer criticar o conteúdo, não as pessoas, ele não quer arrumar confusão. Capítulo Homem Sem Peito. Visão sobre uma cachoeira de 2 pessoas. Uma pessoa considera bela,
diz sobre o objeto. Isso quer dizer que, por mais que o Lewis considere que o elogio dela não seja um elogio à altura da cachoeira, ainda assim esse elogio diz sobre o objeto, mas não sobre a pessoa. O problema mesmo está no elogio da outra pessoa que considera sublime. Por que o problema está no sublime? Porque o sublime é um sentimento que a cachoeira causa na pessoa. Então isso daí não é algo que diz sobre o objeto que é a cachoeira, mas sim sobre a pessoa que está vendo a cachoeira. Então é um sentimento pessoal. Aí o Lewis vê um sério problema nisso, um problema que pode fazer a sociedade desabar de certa forma, porque parece que o Lewis, ele percebe que nesse livro didático a emoção não estava sendo tão levada a sério, um sério individualismo, entende? Que de certa forma no livro Veja eles queriam passar uma visão cientificista das coisas, racional, de fatos racionais, mas de certa forma eles desprezavam fatos que aconteciam na vida que eram causados pelas emoções, emoções justas. Então eles querem de certa forma afastar certas emoções, certas visões emotivas da pessoa, para a pessoa ter uma mente basicamente de vegetal, como eu falei aqui, uma visão de vegetal. Então por isso para o livro Veja, o conhecimento racional é superior aos próprios sentimentos. Então ele quer gerar um sentimento racional, desprezando os sentimentos. Como está tendo pesquisas universitárias a seu favor, também isso se deve à direita, que a direita tem uma visão sobre a área de humanas, que a área de humanas não dá dinheiro, então eles preferem áreas que dão dinheiro. Então nesse sentido eles basicamente abrem mão de também fazer parte da formação intelectual brasileira, e então eles mesmos abriram mão disso. Eles não têm por que reclamar hoje em dia, porque hoje em dia a direita basicamente vende curso no YouTube. Eles não fazem grande trabalho como o do Lewis. Então tem essa questão, como eu estava falando, da negação dos valores repressivos instintos, porque o Lewis, diferente de outros conservadores, igual o Chester, por exemplo, que davam a importância ao pensamento ocidental, até reconhecia a importância do pensamento oriental e tudo, mas só que o ocidental está acima. O Lewis, eu brinco, não é uma questão que a gente usar academicamente, que ele é um conservador decolonial, porque ele realmente vai até em outras culturas, que mostrar que o ponto de vista defendido pelos europeus está certo. Então, se a gente pegar o livro A Abolição do Homem, a gente vai ver vários exemplos de tal. O exemplo não matarás, nos 10 mandamentos. Os ditados também que dizem a mesma coisa, mas só que esses ditados são babilônicos, ou chineses, ou mesmo gregos. Ele também até faz citações dos aborígenes da Austrália. Eu não vou lembrar como que é as citações, mas quer mostrar que os valores que ele está defendendo não são só valores da Europa cristã do progresso, mas sim que são valores universais, são valores que estão presentes em todas as culturas, que basicamente sustentaram e ergueram todas as culturas. E você tentar abolir eles basicamente uma alta destruição da sociedade, um suicídio social, mas eu vou abordar isso mais tarde. Isso produz homens incapazes de chegar a contemplar qualquer tipo de verdade. Porque sobre isso se fala que no livro que não existe, basicamente não existe verdade fora do conhecimento científico, que várias coisas, vários sentimentos importantes que geraram a humanidade, que o valor não é tão importante quanto o fato. Então isso de certa forma não faz a pessoa chegar a contemplar uma verdade direita. Então não é a contemplação de uma verdade que transcende os achados científicos. Então isso que o Lewis está de certa forma criticando bastante em A Abolição do Homem, que tem sobre essa questão que existe fatos, valores universais que sustentam um homem, que não pode ser negado. Se você o nega, você é incapaz de ver
as verdades que estão nas coisas. Então o Lewis acredita, como eu falei, que o tal é uma lei natural que está presente em tudo na vida dos homens. Então ela não pode ser renegada para se fazer o que bem quiser com o pensamento da sociedade. E aqui no segundo capítulo, o caminho, a gente volta primeiro na negação dos velhos valores tão repressivos ao instinto. Uma das coisas, como eu falo, que é interessante notar nesses livros conservadores, como o do Chesterton e do Lewis, é que eles são uma fonte do passado. Então isso quer dizer que muitas das mudanças na educação e na sociedade que estavam acontecendo naquele período são relatados nesse livro. Por isso que a gente não pode desprezá-lo ao ponto que muitas pessoas fazem. Por exemplo, tudo bem, eu entendo que os professores universitários têm seu legado literário e tudo, e às vezes eles passam mais de sua vivência para os alunos. Isso daí é normal e tudo. Contudo, às vezes, livros como A Abolição do Homem, que seria interessante notar, são às vezes desprezados no meio acadêmico ser conservador. Mas isso daí também não é culpa, como a direita diz, da esquerda que dominou as universidades. Também é culpa da própria direita, que não foi lá produzir trabalho sobre os livros. Por exemplo, você vai ver Michel Foucault, por exemplo, existem vários trabalhos acadêmicos até hoje falando sobre a obra dele. E eu fui procurar trabalhos acadêmicos em língua portuguesa falando dessa obra do Lewis, eu só encontrei um. E mesmo assim não era das áreas de história e sociologia, era mais ligada à teologia. Então, se o livro A Abolição do Homem não está... O Lewis, ele defende valores que devem reprimir certos instintos humanos. Então, com a revolução sexual que teve, por exemplo, foi colocado valores que não querem mais reprimir esses instintos, que viram que esse instinto estava sendo repressivo, estava afetando a identidade de muitas pessoas. Então, na questão da evolução sexual, que ia acontecer mais tarde, nos anos 60 e tudo, é uma questão clara aos progressistas, porque eles não queriam ser mais oprimidos. E o Lewis, ele defende uma visão de valores conservadora que sim, que deve reprimir esses instintos. Depois vai explicar o porquê. Criação de novos valores voltados para a liberação de instintos que antes era tabu. Então tem a criação de novos valores, embora a evolução sexual aconteça no final dos anos 50, início dos anos 60 e tudo, já estava em transe uma mudança de valores. A gente viu isso no Essencial de Chesterton, no artigo O Homem Comum que a gente trabalhou, e a gente está vendo isso agora. E o Lewis está preocupado com essa questão da liberação do instinto. Por quê? Porque, segundo ele estava indo contra o tal, contra uma visão de bom senso universal em todas as culturas. Então o Lewis, ele se preocupava bastante disso. Aí tem um novo tipo de juízo racional, que o novo tipo de juízo racional ele busca liberar instintos que antes eram tabu. Então o Lewis, ele vai defender que esses instintos não devem ser liberados só por causa pelo fato de ser tabu, pelo fato de algumas pessoas querem liberar eles. Aí então temos esse conflito. Contudo, os juízos de valores, como o Lewis diz, são sentimentais. O livro, ele parece ignorar os sentimentos e tudo, mas só que ele ignora só do lado dos seus adversários. Ele não ignora o próprio sentimento dos autores. Então o Lewis seja a supor que será que os autores não querem derrubar o tal que rege as sociedades mundiais e criar novos valores? Então o Lewis, ele coloca essa questão, mas como tudo, não se pode negar o tal. Sem ele a sociedade desaba. Para o Lewis, a sociedade sem os valores contidos no tal, que é a própria lei natural por essência, sem ele ela desaba. Mas só que o pessoal
do livro verde, eles parecem querer construir uma sociedade sem esses valores do tal. Então isso é uma questão que o Lewis ele realmente percebe isso e fica preocupado, pois não é possível criticar o tal fora dele, que o Lewis achava uma certa hipocrisia de muita gente criticar o tal, os valores tradicionais, e querer reinventar novos. Contudo, o Lewis admite que o tal, como sendo a união de todos os pensamentos e valores que deram origem às grandes civilizações, que ele também tem problema, que esse problema deve ser resolvido dentro dele. No entanto, o Lewis ele reconhece que o tal não deve ser destruído por causa disso, ele deve ser modificado por dentro nos pequenos detalhes. Aquela visão dos conservadores aceitam mudança desde que elas sejam graduais. Isso que o Lewis, de certa forma, está pregando no livro. Não sei até que ponto. A gente também, no livro do Lewis, a gente vê também uma certa concordância dele com o Chesterton, que o Chesterton está falando que a sociedade moderna estava negando o direito do homem comum à existência. O Lewis também ele vê essa existência do homem comum sendo negada. O que o Chesterton chama de ortodoxia, que não são valores parecidos com a ortodoxia, um pouco maior que o tal. O Lewis vê isso como tal, que o tal está sendo negado. Agora, sobre o capítulo A Abolição do Homem, que é o nome do capítulo, mas nesse caso é sobre o primeiro tópico, que é a conquista do homem sobre a natureza. Ele descreve essa questão que o homem, que a ciência se traduz como uma certa conquista gradual que o homem foi tendo sobre a natureza. Embora essa conquista não seja, de certa forma, um controle, uma manipulação, o Lewis fala que o objetivo da ciência moderna seria uma manipulação total da natureza. E essa manipulação da natureza incluiria um ser humano potencial é visto como um objeto de poder daqueles que estão vivos. Nesse fato, ele vai criticar muito a questão dos contraceptivos e a questão principalmente do aborto, como uma questão clara a muitos grupos feministas e tudo. Então a gente vê até uma semelhança com a crítica que a Igreja Católica tem aos contraceptivos, que para o Lewis não era a questão de você estar dando continuidade a uma estrutura opressora. É uma questão que basicamente está demonstrando poder sobre grupos que ainda não estão vivendo. Então a questão de você usar seu poder contra grupos que estão para viver como um ser humano em potencial é algo absurdo, uma maneira de você contrapor a própria necessidade do homem de se reproduzir, de dar continuidade à sua espécie. Então essa questão de você fazer as coisas pelos instintos, pela liberação dos instintos sexuais para uma vida de liberdade sexual plena, para o Lewis isso daí era um absurdo. Era um absurdo porque de certa forma era um egoísmo da própria pessoa, que não queria produzir descendentes e eliminava aqueles que produziu, que era resultado direto do próprio sexo. Então, com Lewis, esse poder dos nascidos sobre o não nascido era algo absurdo, e ele também via isso como uma série de controles sobre o próprio ser humano, que a eugenia ainda estava de pé, os ideais de George Bernard Shaw e outros autores, até mesmo do irmão do Darwin. O Darwin não produziu a eugenia, mas o irmão dele produziu, tem essa longa história e tudo. Contudo, essa questão da eugenia, que você escolhia os genes, qual que era melhor, que era se viver e tudo, era uma questão absurda, algo que era antinatural, mas só que era um controle da natureza. Poder dos homens sobre a natureza, poder de alguns homens através da natureza. Isso daí que o Lewis fala sobre essa questão é que o poder dos homens, na verdade, é o poder de poucos homens. Que isso tudo
é uma questão que colocava o homem sob uma espécie de dominação. Porque quando a gente vai olhar para a indústria de tecnologia e tudo, com a Microsoft, a empresa do Elon Musk e muitas outras grandes empresas de tecnologia e tudo, você percebe que o poder de manipulação e de controle sobre a natureza não está na mão da sociedade inteira, mas está na mão de poucos. Então, principalmente na indústria farmacêutica e tudo. Isso daqui eu não estou falando de concepções anti-vacina, não. Eu desprezo essa ideia da direita de anti-vacina. Contudo, eu estou dizendo que o poder de controle da natureza, de certa forma, não está na mão do homem comum, está na mão desses grandes laboratórios e tudo. E esses laboratórios eles usam esse poder sobre outros homens da maneira que bem entende. Isso com o Lewis poderiam gerar problemas, que uma hora, de certa forma, alguma pessoa usaria para ter controle total, que eu vou falar mais tarde, sobre a própria natureza do homem, que é um dos principais objetivos. Aí outra questão que o Lewis aborda é que os homens do futuro estarão fadados a perderem poder, pois com o aprimoramento da tecnologia, os recursos intelectuais estarão esgotados. Sobre essa questão, é muito interessante que até quando você tem um advento de uma nova tecnologia, você perde, de certa forma, conhecimento. Que, por exemplo, quando você precisa fazer fubá, um fubá de maneira tradicional e tudo, você precisa de uma certa habilidade com um bastão e uma certa habilidade de esmagar milho. Assim, quando você faz uma máquina mecânica e elétrica que faz isso por você, você vai perdendo essa certa habilidade que as pessoas tinham. Muita dessa questão, que um livro que eu li, eu acho que foi um texto do Maturana na aula de Psicologia da Educação, era da questão que era o seguinte: falava dos queijos, que antigamente, quando tinha queijo artesanal, as pessoas sabiam identificar quando o queijo estava bom, quando não estava. Aí quando passou a ser feito pela máquina, a máquina não sabia disso. Mas na medida que a máquina for aprimorando e tudo, poucas pessoas saberão saber de quanto o queijo está bom, porque as pessoas vão perder o conhecimento, que a máquina afinal vai fazer isso para ela. E aí o Lewis diz que a geração que herdar todas as tecnologias vai ser a geração mais fraca por causa dessa perca de conhecimento, porque a tecnologia fará tudo que ela precisa, ela não terá poder sobre outras coisas, sobre outros tipos de conceito, e os recursos para gerar novas tecnologias, e não só recursos naturais, como recursos intelectuais e físicos, estarão esgotados, porque de certa forma também haverá perda de conhecimento. Então, isso tudo, o Lewis fala que a última geração vai ser uma geração fraca, de certa forma, porque ela estará basicamente cercada por todas as tecnologias. Então, o Lewis vê isso como um grande problema. Aí sobre essa questão que ele fala sobre o poder do homem sobre a natureza, é muito interessante. Cada novo poder conquistado pelo homem é um poder sobre o próprio homem. O que isso quer dizer? Que, como eu falei, o poder que o homem diz, entre aspas, ter sobre a natureza, na verdade é um poder de poucos homens sobre a natureza, que é usado para controlar outros homens. Então, a cada novo poder que o homem tem sobre a natureza, como a gente vê sobre a questão da tecnologia e tudo, e principalmente sobre a questão das redes sociais, como que ela manipula os resultados de eleições e muitas das coisas, é um poder que poucas pessoas têm de influenciar de um homem sobre outros homens, que de certa forma é algo que traz muito problema. Isso temos a negação de uma perca total da identidade humana. Aí o Lewis ele diz que a última coisa da natureza a ser conquistada pelo homem é o controle total sobre a natureza, que será um controle psicológico e genético sobre a natureza do homem. Aí tem a questão da eugenia e toda essa questão. Então, que isso, quando fosse alcançado, ia negar a própria
identidade do homem. Ele mesmo diz que esses manipuladores da natureza, eles já não são mais humanos, já não pensam mais como homem, porque eles renegaram os valores que estavam consolidados no tal, e de certa forma eles renegaram e destruíram o antigo tal para tornar um tal novo. Mas o problema é que muitos valores que formam o tal precisam ser mantidos, não pode ser simplesmente se negar só porque a pessoa quer evolucionar o mundo através para servir ao ego delas e tudo. Então o Lewis ele fala sobre nessa questão da abolição do homem, que quando o homem alcançar esse poder que é supremo sobre a natureza, sobre sua própria natureza, ele se negará a si mesmo e vai ser um conhecimento que vai matar toda a humanidade, de certa forma. Então essa é a preocupação do Lewis. Com isso eu termino por aqui o vídeo. Muito obrigado a todos. E eu quero pedir, antes de terminar o vídeo, que deixem seu like, compartilhem, comentem e ajude o olhar histórico literário a crescer. Muito obrigado.